neuropatia diabética. Conceito: a neuropatia diabética constitui um grupo heterogêneo de manifestações clínicas ou subclínicas que acometem o sistema nervoso periférico, como complicações de diabetes mellitus. Pode apresentar-se de diferentes formas clínicas, mecanismos fisiopatológicos, instalação e evolução. Introdução. A primeira classificação de neuropatia diabética foi sugerida por Leiden em 1893, subdividindo-a em formas sensitivas e motoras. Já Jordan, em 1985, foi o primeiro a suscitar os mecanismos fisiopatológicos da neuropatia diabética. A neuropatia diabética é um termo empregado para descrever a lesão dos nervos em virtude da glicemia elevada. Introdução. De fato, quase todas as complicações diabéticas têm origem na neuropatia diabética. De acordo com as estimativas, aproximadamente metade dos diabéticos apresentam alguma forma de neuropatia. Quanto mais tempo se vive com a doença, maior a probabilidade de desenvolver algum grau de neuropatia, e os primeiros sinais de lesão nos nervos ocorrem cerca de 10 a 20 anos após o diagnóstico da diabetes. Epidemiologia. Estima-se que 371 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos em todo o mundo apresentam diabetes mellitus e que pelo menos metade destas desconhece o diagnóstico. Sua prevalência na América Central e do Sul foi estimada em 26,4 milhões de pessoas e projetada para 40 milhões em 2030. O Brasil ocupa a 4ª posição mundial com a maior prevalência de diabetes mellitus, com 13,4 milhões de pessoas com a doença, correspondendo a aproximadamente 6,5% da população. Dentre as complicações microvasculares, a neuropatia diabética apresenta maior prevalência, levando às maiores taxas de internações hospitalares, amputações não traumáticas e incapacidade. A alta taxa de glicemia lesa as bainhas de mielina, resultando em atraso ou cessação na comunicação entre os neurônios. O dano causado à bainha de mielina é considerado a causa principal da neuropatia diabética, porém não a única. A neuropatia diabética, ela pode provocar problemas em todo o corpo, particularmente vulneráveis os dedos e outras partes do pé. A fisiopatologia. Observações anatomopatológicas revelam lesões nos elementos neural, glial, vascular e do tecido conjuntivo dos nervos periféricos, sem definição de qual deles é acometido primeiramente. O marco estrutural da neuropatia diabética, ela pode ser considerado como sendo a atrofia e a perda de fibras mielinizadas e não mielinizadas, acompanhadas de degeneração valeriana, desmielinização paranodal e segmentar, associada a uma fraca resposta regenerativa. As lesões nervosas podem afetar os nervos do crânio, os nervos da coluna espinhal e suas ramificações, os nervos que ajudam o corpo a controlar os órgãos vitais, como coração, bexiga, estômago e intestino, denominado neuropatia autonômica. Essa patologia também pode causar problemas digestivos, cardiovasculares, urinários, sexuais, de visão e vários outros. Esses problemas podem ser muito graves e até fatais.
Aqui, nessa figura, mostra os diferentes padrões clínicos da neuropatia diabética. Na figura A gente vê aqui, é uma polineuropatia simétrica distal. Na figura B, é radiculoplexopatias. E na figura C, neuropatias focais compressivas. Na figura D, são neuropatias autonômicas. Vários são os fatores de riscos associados ao desenvolvimento e progressão dessa doença. Destacam-se a idade avançada, gênero masculino, negros não hispânicos, maior duração do diabetes mellitus, hemoglobina glicolizada maior que 7% e história de hipertensão arterial sistêmica. A neuropatia diabética constitui fator de risco importante para úlceras, deformidades, amputações de membros inferiores e para o desenvolvimento de outras complicações microvasculares. Além disso, aumenta as taxas de internações hospitalares e mortalidade cardiovascular em pacientes diabéticos devido ao acometimento autonômico. Manifestações clínicas. Os sintomas sensitivos positivos. A maioria dos pacientes sintomáticos experimentam sintomas sensitivos positivos, resposta excessiva a um estímulo ou espontaneamente, como parestesia de dor. Porém, em alguns casos, podem apresentar ataxia proprioceptiva. São sintomas também referida como dormência, formigamento, desequilíbrio e queda, choques, picadas e principalmente queimação. Distribui-se nas extremidades dos músculos inferiores, podendo evoluir para os membros superiores. Piora noturna, piora ao toque, na pele ou ao pisar, e geralmente são sintomas brandos, porém podem ser intensos e incapacitantes. Já os sintomas sensitivos negativos são uma resposta reduzida a um determinado estímulo, que são aqueles referidos como perda da sensibilidade no segmento envolvido. Os sintomas motores. Raramente pacientes com esta forma clínica de neuropatia referem-se sintomas motores. Quando presentes, iniciam-se na fase mais avançada da doença, com fraqueza discreta distal dos membros inferiores, podendo observar-se leve atrofia da musculatura nas extremidades de membros inferiores e membros superiores. Escala clínica. As escalas clínicas baseiam-se em questionários respondidos pelos pacientes acerca de seus sintomas e em pontuações referentes aos achados do exame neurológico preenchidas pelo examinador. Atualmente, as escalas mais utilizadas em estudos populacionais e ensaios clínicos são o instrumento de rastreio de neuropatia de Michigan e o score de comprometimento neuropático. Os testes neurofisiológicos. A eletroneuromiografia é um método de diagnóstico mais utilizado e acessível em nosso meio. Outro teste é o quantitativo de sensibilidade. É um método utilizado para identificar e quantificar as alterações sensitivas da modalidade térmica, dolorosa, vibratória em polineuropatias. Os potenciais evocados, eles representam respostas elétricas do sistema nervoso central a um estímulo externo. Os testes autonômicos, eles são utilizados para identificar o acometimento de fibra C. A biópsia de pele é com um fragmento de aproximadamente 3 milímetros de pele glabra
obtida por meio de biópsia, e é possível identificar fibras nervosas epidérmicas de pequeno calibre, sendo um instrumento útil no diagnóstico de neuropatias de fibras finas. E a microscopia confocal de córnea, esse recentemente o plexo subbasal da córnea humana, composto por fibras de fino calibre, foi mapeado por meio de microscopia confocal, possibilitando sua caracterização e o padrão de distribuição das fibras nervosas em indivíduos saudáveis de ambos os gêneros e de diferentes idades. O tratamento ele deve ter um controle rigoroso dos níveis de glicemia, com medidas variadas desde dieta até o uso de medicação. Diminui a progressão da doença, mas em geral não faz regredir os sintomas da neuropatia diabética, que trazem sofrimento e piora da qualidade de vida. Por isso, é necessário o diagnóstico precoce da neuropatia durante consultas de acompanhamento rotineiro ou com especialistas no tratamento da dor neuropática. Há várias modalidades possíveis para avaliar e aliviar a dor em cada caso. Objetivo da fisioterapia. Os estudos mostraram que a fisioterapia contribui para a diminuição dos sintomas decorrentes da neuropatia diabética, sendo uma terapia não farmacológica que pode ser amplamente utilizada nesses pacientes, com o objetivo de diminuir os sintomas de dormência, formigamento, queimação, alteração de sensibilidade e dor, além de prevenir outras complicações como as úlceras plantares. Então, diante das alterações sensório-motoras ocasionadas pela neuropatia diabética, o diagnóstico precoce e a atuação da fisioterapia é de grande importância para promover uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. E, por fim, a referência que nós usamos para este trabalho, um artigo de revisão falando da neuropatia diabética do ano de 2016. Obrigada.